Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo. Essa aula é uma aula específica no que se refere aos textos da Constituição Federal quanto à administração pública. Essa aula é interessante porque em alguns editais ela vem na parte de constitucional, em outros vem na parte de direito administrativo. Então, como se trata especificamente de direito administrativo, eu reservo para essa aula para direito administrativo. Tá bom, gente? Então, vamos lá, porque essa aula é uma aula extensa e a gente precisa concluí-la no tempo e no cronograma feito pela plataforma que você está assistindo, né, meus amigos e minhas amigas? Então, vamos lá. Quando nós falamos em administração pública, nós precisamos fazer a leitura do artigo 37. Olha só. A administração pública, disposições gerais. Geralmente, quando vem no edital, vem a administração pública, disposições gerais, e vem a administração pública na parte específica de servidores públicos. Então, vamos lá. Artigo 37. Olha o que diz o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Então, no primeiro ponto, no caput do artigo 37, nós temos duas situações específicas. Primeira situação específica qual é? A primeira situação específica é saber as pessoas jurídicas que compõem a administração pública, direta e indireta. Então, nós temos na administração pública direta a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora, esses entes políticos, eles podem criar outras pessoas jurídicas com base na especialidade, no princípio da especialidade. Aí nós temos as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas outras pessoas jurídicas, elas compõem a descentralização administrativa, tá certo? E aí, obviamente, essas pessoas jurídicas possuem autonomia, elas são autônomas, ok? Então, esse é o conjunto da organização administrativa no que se refere às pessoas jurídicas, da administração direta e indireta. Além disso, o artigo 37 capta e traz os princípios expressos da administração pública, que a gente representa pelo LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios da administração pública que nós já vimos, né, nas aulas de direito administrativo. Essa aula é só para ter uma visão geral do que tem a Constituição Federal sobre a administração pública. Aí vamos lá, inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 diz o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Então, os cargos, empregos e funções públicas podem ser também colocados para estrangeiros. A lei tem que estabelecer essa possibilidade, tá certo? Para os estrangeiros concorrerem a cargos, empregos ou funções públicas. Agora, o inciso 2 traz um princípio interessantíssimo na seara do direito administrativo, que é justamente o princípio do acesso democrático ao serviço público, ou seja, esse acesso democrático é feito pelo concurso público. De olho na tua tela, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá bom? Continuando, né, nós temos aí a questão, sabendo lá, claro, dando a explicação rápida de que essa necessidade de aprovação em concurso público é para investidura em cargo ou emprego público, tá certo? Que depende de aprovação prévia em concurso de provas ou até mesmo de provas e títulos. Então tem que ter no mínimo provas, né? Pelo menos provas. Pode ser que não precise de titulação. Se não precisar de titulação, é um concurso só de provas. Se precisar de titulação, provas e títulos. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos,
prorrogável uma vez por igual período. Cuidado com isso, que o prazo de concurso público é até 2 anos. Não são 2 anos, é até 2 anos. Então pode ser de 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ou até 2 anos, sem problema. Renovável ou prorrogável por uma única vez em um único período, tá certo? 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Opa, qual é o prazo improrrogável? É o segundo período. Então, o primeiro período, por exemplo, se o concurso é de 1 mês prorrogável por mais 1 mês, o primeiro mês é o mês prorrogável. O segundo mês já entra no período improrrogável do concurso, tá certo? Então, nesse período improrrogável, tem que se convocar primeiro aquele que foi aprovado, tá certo? No período improrrogável, tem que se convocar primeiro aquele que foi aprovado. Inciso 5 tem uma questão interessantíssima aí que deve ser colocada. Olha o que diz o inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então vejam, função de confiança e cargo em comissão, eles são específicos para atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Uma explicação básica, porque a gente vai complementar isso daqui a um pouquinho. Quando eu falo em função de confiança, a função de confiança é já para quem está na carreira, quem já é servidor público. Aí ele vai poder galgar uma chefia, um assessoramento, vai ser um plus das atividades dele, um acréscimo. Aí ele vai receber a função de confiança. Diferentemente, nós temos os cargos em comissão. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, ou seja, quem está entrando no cargo de comissão não precisa ser servidor público, ele vai ser indicado para o cargo, tá certo? Esse cargo também requer atribuições de direção, chefia ou assessoramento, ok? Muito cuidado com esse ponto, tá certo? Porque função de confiança é para quem já é servidor público, ou seja, olha o que a Constituição fala, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos, não precisa ser um servidor público efetivo. Ok, gente? Então, é importante compreender esse ponto. O inciso 6 é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Por que o civil? Porque o militar não pode fazer greve. Então, o servidor público militar não pode fazer greve nem se associar a sindicato. No caso do servidor público civil, ele pode se associar a sindicato e pode também fazer greve, tá certo? Por essa razão, o próximo inciso é o da greve, né? Aí vamos lá. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Inciso 8. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Importantíssimo isso aí, tá certo? Então, percentual para portadores de deficiência. Olha 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, é possível que a administração pública faça uma contratação direta sem licitação. Essa contratação ela vai ser realizada justamente para atender um excepcional interesse público. E, claro, tem que ser uma contratação temporária. Contratação temporária. Tá certo? Inciso 10 e inciso 11, que caem demais em concurso público. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Agora, o importante é o 11. O 11 realmente cai demais.
a remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Pronto. Até aqui, vou parar para dizer. Todo mundo que recebe dinheiro público a título de salário, todos que recebem dinheiro público a título de salário, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o teto máximo do funcionalismo público é justamente o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito. Então, nos municípios, o limite é o subsídio do prefeito, que, claro, o subsídio do prefeito tem que estar abaixo do ministro do STF. E nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, dos deputados estaduais no âmbito do Poder Legislativo e dos desembargadores no âmbito do Tribunal de Justiça. Então vejam que no estado vai ser diferenciado para cada poder. No caso do Poder Legislativo, o teto será o dos deputados estaduais. No caso do Poder Executivo, do governador, e o do Poder Judiciário, o dos desembargadores. Ok? Então, esse é o teto remuneratório do serviço público. Lembrando que o teto remuneratório geral é o do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal. Os tetos específicos é a nível municipal do prefeito e a nível estadual de cada um dos poderes estaduais. Tá bom, gente? Vamos para o 12. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Olha o 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes dos cargos e empregos públicos são irredutíveis. A irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos dos servidores públicos. Não pode reduzir o valor dos subsídios. Esse inciso 16 é de suma importância. É proibida, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, primeiro ponto, existem exceções quanto à acumulação remunerada. Existem exceções, claro que existem. No entanto, a despeito de existir exceções, se a pessoa se encaixar numa das exceções, ainda é preciso verificar se existe compatibilidade de horários, ok? Então vamos lá. É possível a acumulação de 2 cargos de professor? Sim, é possível. É possível, claro, se tiver compatibilidade de horários, né? A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ok, gente? Vamos para a próxima. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Certo? Vamos dar continuidade nesse inciso que é bom. O que for mais interessante a gente vai parando. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Esse inciso é importantíssimo. Esse aqui trata justamente da diferença entre a autarquia,
para as outras empresas, para as outras pessoas jurídicas da administração pública indireta. Enquanto a autarquia ela é criada por lei de forma direta, as outras são autorizadas por lei. Então a lei autoriza para depois vir a sua própria criação. Tendo lei para criar a autarquia, a própria lei já cria a própria autarquia, ok? Essa é a grande diferença entre a autarquia e as outras, tá certo? Só que a fundação, como nós vimos em direito administrativo, a fundação ela pode ter a natureza de autarquia. Se a fundação ela tem natureza jurídica de autarquia, é uma fundação autárquica, então nesse ponto ela vai ter que ser criada por lei também, ok, gente? Mas a regra é fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas serem autorizadas por lei, ok? Vamos lá. Deixa eu ver que eu pulei aqui o inciso 20, né? O inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Aí vamos lá. Inciso 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, claro, processo licitatório é imprescindível para quando houver, olha só, obras, serviços, compras e alienações. Inciso 22. As administrações tributárias da União, Estado, Distrito Federal e municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Pronto. Aí a gente chega nos parágrafos, que é de suma importância o conhecimento desses parágrafos. Aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos parágrafos. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Vejam que o parágrafo 1º, ele de forma enfática e específica, traduz o princípio da impessoalidade, tá certo? Princípio da impessoalidade. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 1 e 2, que trata do concurso público, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Então, é possível que haja responsabilização, né, caso não seja observada a regra do concurso público, ok? O parágrafo 3º vem tratando sobre as formas de participação do usuário na administração pública, que de forma geral trata da seguinte forma. Veja só o que diz. A lei disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente, olha só, inciso 1, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, o 2, o acesso dos usuários a registros administrativos, o 3, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo. Isso aí são situações específicas em que a lei vai disciplinar as formas de participação do usuário na administração, tá certo? O parágrafo 4º trata de um tema que a gente já abordou, que é a improbidade administrativa, que já vimos, né? Parágrafo 4º ele fala: os atos de improbidade administrativa importarão a Paris, né? Paris. Quando falamos em Paris, a gente viu que trata-se da perda da função pública, a ação penal, o R, ressarcimento,
ao erário, o I, a indisponibilidade e o S, a suspensão dos direitos políticos. Essas são as sanções trazidas pelo parágrafo 4º, lembrando que a lei de improbidade administrativa é uma lei que já traz listados os atos de improbidade, né? Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para atos ilícitos, para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Nós vimos que esse prazo prescricional é um prazo de 5 anos, ok? Parágrafo 6º. Já vimos também, já demos uma aula sobre o parágrafo 6º quando falamos sobre responsabilidade civil do Estado. Vamos ver ele? Vamos ver ele, cadê ele? Olha ele aí, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa responsabilidade, a regra é que essa responsabilidade seja objetiva. Não se precisa verificar o estado anímico do agente, ou seja, o elemento subjetivo, se ele praticou com dolo ou com culpa, não precisa. Então, para fins de responsabilidade civil do Estado, não se precisa verificar isso, salvo em hipóteses específicas e especiais, como atos de omissão, né? Então, especificamente em relação a isso, tudo bem. Mas do resto, a regra geral é a responsabilidade objetiva, independe de culpa. Agora, quando se trata da ação de regresso, aí tudo bem. A responsabilidade é subjetiva. O Estado, quando for entrar com ação de regresso contra o agente, tem que provar que o agente praticou com dolo ou praticou com culpa. Vamos lá para o parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Tá certo? O parágrafo 8º fala sobre aquela autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos das entidades públicas diretas e da indireta também, né? Então vamos lá. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Aqui, essa autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos da administração direta e indireta. Geralmente, esse contrato de gestão ele é firmado quando o ente ele não vai bem, né? É um plus, é uma vantagem que é dada à pessoa jurídica da administração pública indireta, justamente quando não vai bem. E aí se estabelece esse contrato de gestão, colocando um prazo determinado, um controle e critério de avaliação e até mesmo fixando a remuneração de pessoal. Tá bom, gente? Então, é importante saber esses parágrafos do artigo 37, tá bom? Pelo menos dá uma lidinha no artigo 37, mas os principais nós já lemos e explicamos, tá bom? Artigo 38, que fala também das disposições gerais. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. É importante a gente compreender uma a uma para que a gente não caia em algumas questões que é colocada na prova sobre a administração pública. Veja, ao servidor público, é o que diz o artigo 38, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, no caso de mandato eletivo federal, se o servidor público da administração direta ou até das entidades da administração indireta, se for autarquia ou fundação, o servidor público ele ficará afastado dos seus afazeres, das suas atividades, se tratar de um mandato eletivo federal
ou até mesmo estadual ou distrital. Agora, se for um cargo, se for um mandato eletivo municipal, aí nós teremos situações diferentes, a depender se for para o executivo ou se for para o legislativo. Vamos ver? 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, se for para cargo de prefeito, ele ficará afastado do cargo, da função dele, mas ele pode fazer a opção pela remuneração. Tá certo? Importantíssimo. E se for para vereador? Vamos ver? O inciso 3. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Opa! No caso de vereador, é a única hipótese em que se pode fazer a acumulação entre o serviço público e um mandato eletivo. Tá certo? No caso de vereador, se houver compatibilidade de horários, ele pode fazer essa cumulação de atividades. Se não houver compatibilidade de horários, o que é que se faz? Aí ele vai ter que optar, como é no inciso 2. No inciso 2, ele se afasta, mas opta pela remuneração, tá certo? Se afasta da função, mas opta pela remuneração. Aí nós temos o inciso 4, vamos lá. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. E o 5, para efeito de benefício previdenciário, olha só, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício ele estivesse, tá bom? Então, é importantíssimo aí o artigo 37 e o artigo 38 da Constituição Federal. Tá bom, gente? O artigo 39 já vem tratando de servidores públicos. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 39 da Constituição Federal, servidores públicos. Olha o que diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, esse é o regime jurídico único dos servidores públicos, tá certo? Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e as peculiaridades dos cargos, tá certo? Parágrafo 2º vem falando que a União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento de servidores públicos, né? Nós temos várias escolas aí de aperfeiçoamento, aliás, para fins de progressão tem que estar constantemente nas escolas de aperfeiçoamento de servidores. O parágrafo 3º vem dando os direitos trabalhistas aos servidores, né? Alguns direitos trabalhistas estão aqui, ó, no parágrafo 3º, deixa eu voltar que eu acabei passando. Parágrafo 3º diz o seguinte, olha: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público os seguintes direitos. Tem vários aí, o salário mínimo, né, o 13º, as férias, o terço, a hora extra, vários estão aqui, tá certo? E ainda tem, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Tá certo, gente? Então, é uma hipótese, são situações específicas dos servidores públicos. Não tem todos os direitos trabalhistas, são alguns direitos trabalhistas que eles possuem, não são todos os direitos trabalhistas, possuem alguns e estão ali
contemplados no parágrafo 3º, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui esse primeiro bloco, já estamos chegando aí aos 30 minutos de aula, então encerramos aqui esse primeiro bloco. No próximo bloco, continuamos com servidores públicos. Portanto, próximo bloco, servidores públicos. Um abraço e até daqui a pouco.